No Tecnologia do Campo de hoje, você confere a viagem de nossa equipe até a cidade de Bagé, no Rio Grande do Sul, para conferir de perto as vantagens que um produtor rural encontrou ao utilizar o exclusivo rolo faca Katrina. Especialistas em manejo de solo demonstram que uma palhada ideal depende de uma boa distribuição da palhada no solo e o acabamento homogêneo da cobertura vegetal. Acompanhe ainda como fazer o manejo do solo em condições de alta umidade. As orientações são da pesquisadora Isabela Clericide Maria, do Instituto Agronômico de Campinas, interior de São Paulo. Na propriedade de cerca de 500 hectares do seu Luiz Masque, em Hulha Negra, na divisa com a usina termoelétrica Pampa Sul, nós conhecemos um pouco mais sobre os cuidados com o solo para uma maior produtividade. Aqui, o produtor rural cultiva soja e investiu no rolo faca Katrina da Indutar, para reter a umidade do solo e controlar os invasores. A gente procura um benefício de buscar a palhada, de um acondicionamento melhor dessa palha, fazendo com que o solo se reestruture e que também, em consequência, as invasoras começam a se expor e aí nós temos uma eficiência melhor dos herbicidas e um acondicionamento, um berço melhor para essa semente ter uma chance, uma possibilidade de germinação melhor, mais propício para ela, né? Mas já se constatou já uma melhora significativa em relação às médias da região. Em meio a uma paisagem que mistura literalmente o campo com a indústria, o equipamento trabalha diariamente fazendo o acamamento homogêneo da cobertura vegetal e o manejo da palha, aumentando a durabilidade da matéria orgânica, além de proteger o solo no excesso de chuva, na retenção de umidade, no controle de invasores e na preservação dos nutrientes. Nessa região do Rio Grande do Sul, o cuidado com o solo é uma preocupação constante por causa da consistência argilosa da terra. Temos um solo aqui muito fértil, bom para a agricultura, né? Bom para a agropecuária, mas temos um problema de deficiência hídrica na região. Implantando esse sistema de palhada rolada, nós vamos ter condições de ter uma colheita melhor, ter um acúmulo de água no solo por mais tempo em épocas que não temos chuva. Esse é o grande motivo e que estamos buscando na região, melhorar a condição da lavoura de soja. E nada melhor que a palhada e o uso do equipamento, o rolo faca da Indutar, para esse processo ficar melhorado. Há pouco mais de 2 décadas atuando na região da Campanha, o produtor rural afirma que depois que passou a utilizar essa nova tecnologia, ganhou mais produtividade na lavoura de soja. Segundo ele, é investindo em novas tecnologias como esta que se nasce um solo campeão. Este agora vai ser o 2º ano da utilização do rolo. Ano passado, na primeira safra da utilização, a gente justamente viu o benefício do acondicionamento do solo, ficou melhor, a exposição da invasora. Então, este ano vai se repetir a utilização dele, buscando justamente o aprimoramento e também o acondicionamento melhor dos ácidos úmicos no solo em função da palhada que nós não tínhamos ou não viemos fazendo. Temos um período de estiagem tradicional na nossa região e essa palhada, essa palha, esse acondicionamento é uma ferramenta que nos auxilia no aumento, no incremento da produtividade. E no próximo bloco você vai ver como obter uma palhada ideal, com boa distribuição da palhada no solo e acabamento homogêneo da cobertura vegetal. Então não saia daí que nós já voltamos. Especialistas em manejo de solo demonstram que uma palhada ideal depende de uma boa distribuição da palhada no solo e o acamamento homogêneo da cobertura vegetal. Confira!
Introduzido no Brasil na década de 70, o sistema de plantio direto tem como pilares a rotação de culturas, o não revolvimento do solo e a formação de palhada de cobertura de solo. De acordo com os dados da Embrapa, apesar do sistema estar presente em 75% da área ocupada por lavouras anuais de grãos, apenas 15% utiliza esses 3 pilares em conjunto. É um plantio direto adaptado para os climas subtropicais ou tropicais. Então, o sistema plantio direto ele envolve, além do abandono do preparo e da manutenção da palha na superfície, a diversificação de culturas. Ou seja, nós temos que aportar ao solo uma quantidade de material orgânico superior ou pelo menos igual àquela que os micro-organismos decompõem por ano. No caso da palhada, sua principal função é proteger o solo como se fosse um guarda-chuva. No verão, essa proteção evita que os raios solares tenham ação direta, mantendo a temperatura amena e retendo umidade, favorecendo significativamente a germinação das sementes. Na época das chuvas, a palhada evita o impacto direto das gotas, reduzindo a erosão e outros impactos ambientais. Já no inverno e estação mais seca, protege o solo contra a perda de umidade pelo sol e pelos ventos, resultando em economia de irrigação. Além disso, a palhada proporciona maior atividade biológica no solo, potencializando o controle biológico de pragas e doenças, contribuindo ainda para a redução de plantas invasoras, reduzindo a necessidade de aplicação de herbicidas. Os adubos verdes podem ter um efeito supressivo de plantas daninhas, porque por competição por luz, eles evitam que essas plantas daninhas saiam e com isso reduz essa pressão das plantas daninhas nas áreas. Além disso, também tem alguns adubos verdes que têm efeitos sobre nematóides, tais como as crotalárias, por exemplo, principalmente a crotalária spectabilis, com o intuito de reduzir a população ou evitar com que a população desses nematóides aumentem nas áreas, o que faz com que os produtores possam usar isso como uma técnica, dependendo do tipo de cultura que ele vai trabalhar, para reduzir essa pressão do ataque dos nematóides. No manejo da palhada, o tamanho das partículas e a distribuição sobre o solo são fatores fundamentais para que seus benefícios sejam potencializados. A homogeneidade dessa cobertura faz com que a decomposição do material orgânico ocorra mais uniforme, proporcionando uma liberação de nutrientes de forma mais controlada ao longo do tempo, diminuindo a necessidade de aplicação de fertilizantes minerais. A decomposição acompanha o tamanho do fragmento, acompanha a fisiologia da planta. Mas aí a gente consegue programar o manejo. Na medida que não tem regularidade, então nós vamos ter assim, lugares que tem muita palha, outra pouca palha, lugares vazios, muitos vazios, quer dizer, aí nós expomos parte do solo para as chuvas torrenciais, então ocorre o processo de salpicamento, né? E ocorre também, no passar do tempo, a decomposição vai gerando muitos espaços vazios. A rotação de culturas e a utilização de cobertura verde são grandes aliados para que os produtores rurais sejam produtivos e sustentáveis, promovendo uma agricultura menos agressiva ao meio ambiente. Quanto mais biodiversidade a gente tem no solo, e que essa biodiversidade ela é favorecida quando a gente tem culturas diferentes, quando a gente tem uma quantidade de palha na superfície, quando a gente tem raízes de culturas diferentes se desenvolvendo ali, aumenta essa biodiversidade e aumentando essa biodiversidade a gente vai ter mais condição de controle de organismos que poderiam prejudicar a planta de alguma forma, favorecendo micro-organismos benéficos para a planta e também melhorando a nutrição da planta, a absorção de nutrientes e tudo. Produtores do centro-oeste brasileiro já contam com novas espécies de soja adaptadas às condições agroclimáticas da região, com alta produtividade, precocidade e resistência às principais doenças da cultura.
A Embrapa, em parceria com a Fundação Cerrados e a Fundação Bahia, lançou durante a AgroBrasília 2019 2 cultivares de soja. A cultivar BRS 5980 IPRO possui tecnologia IPRO e apresenta alto potencial produtivo e ciclo super precoce de 100 dias, o que favorece o plantio de segunda safra. Ainda traz resistências múltiplas a nematóides causadores de galhas e do cisto da soja. Já a BRS 6780 é uma cultivar de soja convencional, que além do alto potencial produtivo, apresenta resistência às principais doenças da cultura. Devido à hiperprecocidade, 90 a 98 dias de ciclo, também favorece o plantio da segunda safra. A Embrapa tem o maior banco de germoplasma de soja tropical do mundo e o programa de melhoramento genético da empresa mantém os ensaios de seleção de cultivares em todos os pontos de produção do bioma cerrado. As sementes estão disponíveis nas revendas das empresas licenciadas das fundações. Para saber mais, acesse fundacãocerrados.com.br/licenciados e fundacãoba.com.br/cultivares-d-soja. E a seguir, vamos ver como fazer o manejo do solo em condições de alta umidade. É só um instante. O trânsito de máquinas nas propriedades agrícolas é a principal causa de compactação do solo. Se o trabalho for feito em áreas de solo muito úmido, a situação piora. O crescimento das raízes das culturas fica comprometido e, pensando nisso, vamos conversar com Isabela Clericide Maria, pesquisadora do IAC e especialista em conservação de solos, e saber quais as principais medidas que devem ser tomadas para minimizar os impactos causados no solo. A compactação do solo corresponde ao aumento de sua densidade e diminuição da porosidade quando submetido a um esforço ou pressão contínua. Colheitadeiras, carretas granileiras, plantadeiras de grande porte estão cada vez mais comuns no campo. E é o aumento e o tamanho do peso dessas máquinas que fazem com que o seu trânsito nas propriedades agrícolas modifiquem a estrutura do solo, causando a compactação da área. No período de entre-safras de grãos, em que a colheita e o plantio subsequente ocorrem ao mesmo tempo, essa movimentação causa compactação ainda maior e traz dificuldades para as culturas que estão sendo plantadas. Suas raízes não conseguem penetrar nas camadas mais resistentes do solo e, por fim, não se desenvolvem bem. Com as chuvas intensas que estão ocorrendo nesse período, essas complicações se intensificam com o aumento da umidade. A umidade é o ponto principal para se tomar cuidado para não causar compactação adicional ao solo. O problema no plantio vai desde a germinação da semente, se você tiver uma área muito compactada, em que aí você vai ter um encharcamento, nessa área compactada fica muito mais úmido, então a semente fica numa condição de muita umidade e ela acaba não conseguindo germinar por falta de oxigênio. E mais para frente, depois da germinação, quando a planta começa a se desenvolver, a compactação prejudica o crescimento da raiz. Então ela limita o crescimento da raiz. A raiz não tem resistência suficiente ou força suficiente para vencer a resistência do solo. Para cada tipo de solo, há uma faixa de umidade que causa mais compactação. Em solos argilosos, a umidade mais prejudicial vai de 24% a 26%. Já em solos arenosos, é preciso atenção quando a umidade está entre 18% e 20%. Sem o uso de palha para a cobertura de solo, a compactação da superfície é maior. Porém, mesmo quando a propriedade pratica o plantio direto, em que a palhada serve como cobertura, a umidade e essa agregação de solo merecem atenção. Nessas áreas, quando a umidade está inadequada, o uso de palha pode não ser o suficiente para reduzir a compactação em subsuperfícies. A palha faz com que o produtor consiga andar na superfície sem ter muito problema. Às vezes ele vai trabalhar com a umidade numa condição inadequada.
Então vai ter a palha na superfície que vai ter alguma proteção, mas essa palha está mantendo uma umidade ali embaixo que vai ser o ponto ideal para a compactação. Então é preciso tomar muito cuidado. Então às vezes o produtor consegue entrar no campo porque tem a palha ali, então não vai patinar a máquina ou não vai ter problema para o rodado, mas nesse momento o solo vai estar muito úmido, então pode ter muita compactação. E a palha, por outro lado, também não protege as pressões que são causadas pelo rodado das máquinas em profundidade. Então, mesmo com a palha em superfície, a gente pode ter compactação ali naquela faixa de 18 centímetros para baixo do solo. Ali a gente pode ter compactação mesmo com palha na superfície. É possível evitar a compactação total da área adotando o tráfego controlado das máquinas, restringindo que elas andem em áreas específicas da propriedade. A escolha por pneus de alta flutuação, a calibração do lastro das máquinas e o uso de equipamentos de precisão também fazem parte de boas práticas que o produtor pode adotar. Além disso, a implementação de sistemas integrados, como a integração lavoura e pecuária e a integração lavoura, pecuária e floresta, também auxiliam na descompactação e na recuperação do solo. Nesse sistema LPF, essas áreas em que a gente tem essas faixas, onde a gente tem as árvores, onde a gente tem as culturas perenes, essas áreas vão estar protegidas desse impacto das máquinas. Então você vai ter ali faixas em que você tem uma boa infiltração de água, você não vai ter problemas de infiltração. Agora, as raízes dessas plantas geralmente não vêm contribuir para reduzir compactação nas áreas onde tem a lavoura ou a pastagem. Mas a própria rotação de lavoura e pastagem entre essas árvores, ela tem que ser suficiente para colocar uma boa condição de solo, deixar o solo com uma boa qualidade, uma boa resistência. O produtor rural deve ter atenção redobrada em áreas irrigadas, que são suscetíveis à compactação por estarem com umidade. Nesses casos, além da logística de máquinas, é preciso pensar em um manejo de irrigação mais racional. A gente tem visto muitas áreas irrigadas com problemas de compactação. E compactação exatamente nessa faixa que nem a palha da superfície consegue proteger, né, o solo. Então acaba compactando ali para baixo dos 20 centímetros. Então é muito comum a gente ver isso nas áreas irrigadas, porque o solo permanece úmido muito tempo. E o produtor vai entrar para fazer operações no solo com o solo úmido. Então a gente vê muito problema de compactação em áreas irrigadas. O Brasil tem se destacado no mercado de milho, já é o segundo maior exportador do mundo nesse tipo de cultura que só cresce. As informações são do relatório da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, divulgado na semana passada em Roma, na Itália. O estudo mostra o Brasil atrás apenas dos Estados Unidos. 10 anos atrás, o Brasil representava apenas 1% do mercado global e hoje já é responsável por 25% do total mundial das vendas do grão. Uma das razões que explicam esse crescimento tão rápido é a utilização do milho na fabricação do etanol. Segundo a Companhia Nacional de Abastecimento, dos 30,3 bilhões de litros de etanol que devem ser produzidos em território nacional nessa safra, 1,4 bilhão será a partir do milho. Bom, por hoje é só. O Tecnologia do Campo fica por aqui. Se você quiser rever alguma reportagem deste programa, quinta-feira tem reprise aqui no Canal Rural, 1h30 da tarde. Acompanhe também mais novidades em tecnologia rural pelas nossas redes sociais. Estamos no Facebook, Instagram e YouTube. Nós voltamos no próximo sábado. Até lá!